E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vai ser mais um vídeo da série Tudo Sobre Ruivos. Como vocês já sabem, nessa série eu sempre escolho um ruivo, né, para tratar naquele vídeo específico. E aí eu falo os prós, os contras daquele tom, colorações e misturinhas para atingi-lo e proporções coringas dos tonalizantes da Chameleon Colors para manter esse tom também. Então, se você tem gostado de todos os vídeos, não se esqueça de me deixar o like, que me ajuda muito a levar ele para mais pessoas, de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho para receber as notificações de todos os meus vídeos. E não se esqueçam que a gente já tem 2 vídeos assim no meu canal, sobre ruivos claros, né, aquele Strawberry Blonde e tudo mais, e sobre ruivos acobreados. Se você ainda não assistiu, vou deixar tudo no card aqui para você assistir logo em seguida desse vídeo. E como vocês já viram no título, o ruivo de hoje é o doce de leite. Nesse caso, eu tive vários pedidos para trazer esse ruivo aqui, vou deixar tudo na tela para vocês, então decidi falar sobre ele hoje. Então, sem mais delongas, bora falar tudo sobre esse ruivo. Como sempre, eu vou começar falando sobre os prós. O primeiro ponto positivo, e inclusive o meu favorito, é um que eu sempre comento com vocês nas consultorias. Eu acho esse tom de ruivo doce de leite muito coringa. Claro que você vai ter que acertar na intensidade certa para não perder o seu contraste, ou seja, você não pode ter um ruivo doce de leite muito claro se você já é muito clarinha, porque vai acabar ficando sem contraste nenhum. Mas esse ruivo é bem coringa, inclusive nas consultorias de ruivo personalizadas que eu faço através do meu Instagram, eu já ajudei muitas meninas negras e morenas a conquistarem esse tom e também meninas com tom de pele mais clarinho. Se eu encontrar, vou deixar aqui tudo na tela para vocês, mas acho que já deu para perceber que realmente é um tom que a gente consegue ornar com vários tons de pele. Então, para mim, esse é o maior ponto positivo de todos. O segundo ponto é positivíssimo para você que, assim como eu, odeia misturinhas que acabam avermelhando, justamente porque o foco desse ruivo é o dourado, tanto que a gente nomeia ele como ruivo dourado acobreado. Então a gente tem cobre, porém é algo tão sutil que você vai ver apenas os reflexos do cobre, não é algo que prevalece. Então a chance de avermelhar é quase nula. Digo quase porque pode ser que, se você não entenda muito de colorimetria, isso acabe acontecendo. Mas, gente, juro, é muito difícil avermelhar, mesmo. As misturinhas que geralmente eu uso pra fazer ele é sempre misturinhas que tem muito mais dourado do que cobre. Então, se você, assim como eu, não gosta de vermelho ou acaba não gostando de um cobre muito intenso, ou até que o cobre prevaleça mesmo, sem avermelhar nem nada, esse ruivo vai ser perfeito para você. Inclusive, o terceiro ponto positivo tem tudo a ver com o segundo, né? No caso, como o dourado prevalece, se você é uma pessoa apaixonada por ruivos mais dourados, com certeza você vai amar esse tom, porque, como eu comentei anteriormente, ele é um ruivo dourado acobreado. Apesar de ter o cobre, o dourado prevalece totalmente. O quarto ponto positivo nesse tom é que a gente não precisa exigir tanto da saúde dos fios para atingi-lo, justamente porque a gente consegue ter um ruivo doce de leite desde a base 8 até a base 6. Então você pode aí escolher a intensidade do tom que você prefere, consequentemente exigindo menos da saúde dos seus fios, já que a gente não precisa clarear muito como o Strawberry Blonde, por exemplo, para atingi-lo. Como eu sempre bato na tecla quando esse é um dos pontos positivos do tom, tudo vai depender de como você vai fazer a transição para o ruivo. Então, se você descolorir, consequentemente, né, mesmo que você vá para esse tom, vai danificar mais os seus fios. E se os seus fios já estiverem sensibilizados antes dessa transição, também vai influenciar na saúde. Aqui a gente está levando em consideração uma base virgem, saudável e tudo mais, onde a gente não vai precisar abrir tanto o tom do cabelo para atingir esse tom. Ou seja, a gente não vai abrir tanto as cutículas dos fios, deixando eles sensibilizados, nem nada. Mas, de qualquer forma, como eu comentei com vocês lá no primeiro ponto positivo, a gente consegue esse ruivo em diversas intensidades. Claro, quanto mais escuro o tomzinho for, menos você vai precisar abrir o tom do cabelo, consequentemente, menos você vai danificar. Inclusive, se você não sabia que o meu tom é doce de leite, vou deixar aqui no card pra vocês a última misturinha que eu usei, porque eu uso realmente esse tom, assim, de doce de leite há muito tempo, vai fazer mais de um ano, na verdade, acho que já fez. A diferença é que antes eu tinha um doce de leite na base 8 e agora tenho um doce de leite na base 7. Mas esse último ponto positivo é que a manutenção é muito fácil, principalmente pra você que ama dourado, esse ruivo vai desbotar mais douradinho mesmo. Então você vai amar, não vai querer tonalizar, assim como eu. Eu só tonalizava mais quando eu queria um pouquinho de cobre, mas sem sair do doce de leite. Nessa época eu usava 8.34 da Cadiveu, então o desbotamento era excessivamente dourado. Se você gosta, perfeito. Mas como eu queria segurar um pouquinho mais do cobre, queria um ruivo
dourado, bem dourado, mas com um pouquinho de cobre, aí eu subi um pouquinho a base para que o tom conseguisse segurar mais essa nuance. Então é um ponto muito positivo para quem não gosta de perder ali muito tempo na hora de fazer a manutenção, que não gosta de fazer manutenção no tom toda semana, assim como eu que morro de preguiça. Então acaba se tornando um ruivo bem versátil e fácil de se manter, justamente por todos esses motivos que eu citei. Você pode brincar bastante com a intensidade do tom, consegue atingir aí facilmente em qualquer base e a manutenção também é super tranquila. Então, apesar dos pontos negativos, para mim os pontos positivos valem muito mais. E agora vamos falar dos contras. O primeiro ponto negativo é muito óbvio, né, gente? Se você não gosta de um ruivo muito dourado, não é muito fã aí dessa nuance, você não vai gostar desse tom, porque o desbotamento é assim mesmo. Como eu disse, tem cobre, mas a quantidade é muito pouca e quanto mais claro, menos cobre segura. Então, se você não gosta disso, não sugiro que você opte por esse tom. O segundo e último ponto negativo que eu encontrei nesse tom foi inclusive o ponto que me fez sair da base 8 e ir para a base 7, justamente porque ruivos doces de leite em bases mais claras, às vezes tendem a ficar meio parecido com um ruivo meio loiro e acaba ficando também um pouquinho amarelado, algo que me incomodava bastante, gente. Chegava no desbotamento, eu ficava muito incomodada, porque como eu disse, eu amo que o dourado prevaleça, mas eu gosto daquele tiquinho de cobre, que é justamente o que vai impedir do ruivo ficar amarelado, né? Fica realmente um doce de leite. Então me incomodava muito. Na base 8, o meu cabelo não segurava muito o cobre, né? Então eu fui pra base 7 e agora eu consigo segurar tranquilamente a quantidade de cobre que eu gosto, o suficiente para não ficar um ruivo apenas dourado, mas um ruivo dourado acobreado. Tudo isso, gente, é meio relativo, tá? Porque depende da base que você tem, então dependendo dela, o seu cabelo, mesmo na base 8, vai segurar um pouco mais de cobre, não vai ficar super dourado que nem o meu, mas em mim, a longo prazo, a base 8 ficava extremamente dourada, sem nada de cobre. E aí acabava que eu tinha que usar o banho de brilho, então eu não gosto muito de fazer manutenção no meu cabelo com relação à cor, e me incomodava também. Então é isso, gente, esses foram os prós e os contras que eu identifiquei nesse tom. Gostaria muito de saber se vocês identificaram algum outro, me contem aqui nos comentários, porque cada um tem uma visão, uma experiência com cada tom, né? E a minha foi essa. Foram os únicos pontos negativos que eu encontrei, inclusive levando em consideração as consultorias que eu faço, as reclamações que eu recebo quando a pessoa chega querendo mudar o tom. E foram só esses mesmo, eu acho que é um ruivo bem coringa. Dificilmente alguém não gosta dele, né? No máximo que pode acontecer é isso que aconteceu comigo. Ah, queria um pouquinho mais de cobre, aí a pessoa muda a intensidade, mas mantém o ruivo doce de leite. Então, na minha opinião, ele é perfeito, sem defeitos. Acho que nunca vou sair desse tom, porque é realmente meu queridinho. E agora vamos à parte que vocês mais gostam, que é como atingir esse tom nas 3 marcas mais citadas aqui no canal, que é a Cadvel, Kelne e Igora Royal. Eu comentei com vocês lá no vídeo do ruivo acobreado, que eu vou deixar aqui no card, caso você ainda não tenha visto, que a Cadvel não tem muitas opções pro ruivo acobreado, mas já pro ruivo doce de leite ela tem muita opção. Então vou contar aqui todas pra vocês. A primeira opção é a 8.34 sozinha, a segunda é a 6.34 sozinha, a terceira é as duas juntas na proporção que você achar melhor, a quarta é a 6.34 com a 9 ou a 8.1 e a última é a 8.34 mais a 9.1 para aquela pessoa que ama um ruivo doce de leite bem dourado. Lembrando que sempre que eu dou essas diquinhas de colorações ou misturinhas, você vai ter que escolher aí qual é a proporção que mais te agrada de coloração e também qual X você vai usar, porque depende da intensidade que você quer, da sua base, enfim. Então eu dou a faca e o queijo na sua mão e aí o resto você faz. Daqui onde a gente tem muitas opções também, temos a 8.34 sozinha, temos a 8.34 com a 8.1 ou a 9.1. Temos a 7.34 da linha totalmente sem amônia deles. Temos também a misturinha da 5.34 com a 8.34, que fica um ruivo doce de leite bem fechadinho e bem bonito. Mas vocês não podem se esquecer de que a Kelne tem quase 50% menos amônia. Então todas as colorações dela são mais fechadinhas mesmo. Então cuidado ao fazer essas misturinhas para não fechar demais o tom. Eu não gosto tanto de fazer ruivo doce de leite com a Igora, mas temos algumas opções aí. Temos a misturinha da 877 mais a 855 mais a 8.1 ou 9.1. Gosto muito de fazer essa misturinha quando a pessoa não abre mão de usar a Igora para fazer o ruivo doce de leite. E indico também a 877 mais a 955 mais a 9.1 ou 8.1. Essas duas são as que eu mais uso e acho que dá super certo. Lembrando que a quantidade da 877 tem que ser bem menor do que as outras pra gente conseguir ter um ruivo doce de leite.
Agora vamos falar das proporções coringas com os tonalizantes da Chameleon Colors para poder fazer a manutenção desse tom. Eu indico muito para vocês que gostam muito de manter esse dourado, o banho de brilho capivara por mais ou menos de 8 a 9 minutos ali no banho. Também indico muito o banho de brilho raposinha, que é o que eu uso quando eu quero uma pitadinha de cobre a mais, né? Quando o cabelo tá bem desbotado. Por no máximo 1 minutinho no banho também. Já de tonalizante mesmo, eu indico muito a misturinha do capivara com o raposinha, na proporção de 5 para 1 e para 10 de creme. E por último, eu indico muito o capivara sozinho e sem diluição. Então, se você também gosta desse ruivo doce de leite bem douradão, pode usar o capivara sozinho e sem diluir. Então é isso, gente. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Usariam um ruivo doce de leite? Já usam? Quais são os outros prós e contras que vocês encontram? Me contem aqui nos comentários. E é isso, gente. Não se esqueçam também de me darem sugestões de vídeo. Vou adorar saber. Não se esqueçam de já deixar o like agora para não esquecer antes que esse vídeo acabe. Também não se esqueça de assistir os outros vídeos dessa série, né? Sobre os ruivos claros e os ruivos acobreados. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho e de me seguir lá no Instagram caso você tenha interesse. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.